Sob a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Senhores vereadores, secretária, população presente, boa noite. Vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior. Aos 5 dias do mês de novembro de 2018, na cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Luiz Alberto Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 8h20, o seu presidente declarou que, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, estava aberta a 19ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Dando início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente, constando do seguinte: correspondências recebidas de Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 639, respondendo à indicação número 28 de 2018, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro, em referência à implantação do serviço de ouvidoria na Prefeitura Municipal de Virgínia, mediante adesão do município ao programa de fortalecimento das ouvidorias. Ofício número 646, encaminhando as leis números 548 e 549 de 2018. Ofício número 648, informando que as respostas solicitadas foram providenciadas nos ofícios número 601 e 602 de 2018, de 29 de agosto de 2018, que por um lapso não foram encaminhadas a esta Casa Legislativa. Ofício número 652, encaminhando resposta à indicação número 29 e requerimento número 26 de 2018, ambos de autoria do vereador Luiz Alberto Ribeiro, nos quais requer que sejam tomadas providências quanto à implantação do serviço de coleta seletiva e informações sobre a destinação dos resíduos sólidos coletados na cidade. Ofício número 653 de 2018, prestando informações acerca da indicação número 30, de autoria do vereador Anderson Chagas Ribeiro, na qual requer providência quanto à vacinação de cães e gatos errantes da cidade. Ofício número 116, encaminhando cópias das notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de setembro de 2018. Após a leitura das correspondências, ainda pela secretária, foram lidos os ofícios do Poder Executivo, a saber: ofício número 647, reencaminhando o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a instituição do adiantamento para viagens aos motoristas a serviço do Departamento Municipal de Saúde, em face de que foram apontadas algumas incorreções de digitação admitidas e corrigidas. Ofício número 651, encaminhando para apreciação o projeto de lei ordinário número 27, que dispõe sobre autorização para consignações facultativas na folha de pagamento dos servidores públicos e agentes públicos municipais e contém outras providências. E ofício número 650, encaminhando para apreciação o projeto de lei ordinário número 28, que institui o Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue, à chikungunya e à zika, e dá outras providências. Matérias estas que foram encaminhadas para análise às comissões de Constituição e de Finanças. A seguir, pelo vereador Maurício Varela Mendes, foi feita a apresentação da indicação número 31 de 2018. O vereador que esta subscreve vem indicar ao seu prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas salas de atendimento da creche municipal. Justificativo: em visita à creche municipal, constatei que estão sendo usados ventiladores para proporcionar melhores condições de trabalho
aos profissionais e conforto às crianças atendidas no local, o que me fez indagar se não seria melhor a instalação dos aparelhos de ar-condicionado que se encontram ainda embalados e preservados no almoxarifado da sede da Prefeitura Municipal, conforme resposta a mim enviada através do ofício número 601 de 2018 do Executivo, pois entendo que atenderiam ao propósito pelo qual foram adquiridos. É do nosso conhecimento que as prefeituras estão passando por sérios problemas financeiros em razão da crise econômica e política que assola o nosso país. Mas no caso específico, tendo em vista que estão sendo usados ventiladores para proporcionar melhores condições de atendimento aos profissionais e crianças da creche municipal, penso que seria mais viável a instalação dos aparelhos de ar-condicionado, o que contribuirá para as salas de aulas mais climatizadas e confortáveis, mesmo porque, se tais produtos continuarem sem uso por muito tempo, perderão a garantia de fábrica e ainda correm o risco de se deteriorarem nos locais onde estão sendo armazenados. Com esses esclarecimentos, solicita-se providências por parte do Executivo Municipal. Não houve discussões a respeito. Prosseguindo, pelo vereador Antônio José Ribeiro, foi feita a apresentação das seguintes proposições. Indicação número 38 de 2018. O vereador que subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: manutenção da última ponte seca na altura dos limites entre as cidades de Virgínia e São Sebastião do Rio Verde. Justificativo: após ter sido procurado por vários moradores do bairro Virgem do Socorro, venho solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita a manutenção da ponte seca acima citada, a qual necessita urgentemente de conserto. Os mesmos moradores também solicitam que seja espalhado o pó de brita que a atual administração colocou às margens da estrada, pois logo estaremos entrando no período chuvoso e as estradas ficam intransitáveis. Com esses esclarecimentos, solicita-se as providências pelo Poder Executivo. Requerimento número 27 de 2018. O vereador que subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que seja requisitado ao seu prefeito municipal o fornecimento da seguinte informação: informar se no cronograma de obras da Prefeitura consta a reforma da Praça Maria Varela desta cidade e, no caso de resposta afirmativa, informar a data de início e término da obra. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos do artigo 71, inciso 14 da Lei Orgânica do Município e da Lei Federal número 12.527 de 2011, e em consonância com o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal. Justificativo: a Praça Maria Varela, principalmente por estar localizada defronte à Casa de Caridade Santo Antônio, é muito frequentada por virginenses que vêm buscar atendimento hospitalar, assim como pelos visitantes e turistas que procuram por atendimento ambulatorial e médico no período em que estão hospedados no município. É de se notar que a citada praça necessita de uma reforma, pois se encontra em estado precário, principalmente no que diz respeito às pedras do calçamento que estão soltas, as quais, infelizmente, têm ocasionado muitos acidentes e precisam urgentemente de conserto. A respeito, pronunciou-se o autor das proposições, vereador Antônio José. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretárias Cida e Marília. Sobre o requerimento número 27, tenho ouvido que a administração municipal tem um projeto de reforma para a praça do hospital. Esse pedido se faz necessário para sabermos o início das obras e que urgentemente, se não for ter início tão cedo, que se faça a manutenção de vários buracos espalhados por essa praça,
que vem causando vários acidentes. Lembro que fiz um pedido verbal para essa manutenção antes da festa da Santa Casa deste ano. Pedido este feito aos novos vereadores Anderson Chagas e Marcílio Torres, que estão mais próximos ao Executivo, mas pelas diversas obras que não foi atendido. Venho pedindo para outras administrações a manutenção desta tão importante praça, de onde sou morador há mais de 30 anos e também contribuinte, uma pessoa que está ali próxima e vendo os acidentes que vêm acontecendo, que são vários. Já sobre a indicação, essa proposição visa atender o pedido da comunidade da Virgem do Socorro, que vem encontrando dificuldades com a ponte seca, que se encontra precária, e outro ponto que foi questionado é de que se espalhe pó de brita que se encontra às margens da estrada, o que também tem ocasionado dificuldade no trânsito dos automóveis que ali transitam diariamente. Muito obrigado, senhor presidente. Sem outras manifestações, as proposições foram despachadas ao Executivo para as providências que julgar necessárias. Inexistindo matéria a ser tratada na ordem do dia, a palavra ficou em aberto aos vereadores, mas nenhum deles se manifestou. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente, vereador Luiz Alberto Ribeiro, declarou encerrada essa sessão e convocou a próxima para o dia 19 de novembro, com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondência recebidas do Executivo de diversos. Segundo expediente, apresentações de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, nada a tratar. Levantou-se a sessão. E para constar, foi lavada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões, 5 de novembro de 2018. Coloco a ata em discussão. Coloco em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata foi aprovada. Primeiramente, vamos ouvir a leitura do primeiro expediente das correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 662 de 2018 encaminha decretos. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência os seguintes decretos. Decreto número 212 e decreto número 213. Sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 665 de 2018. Presta informações a respeito do ofício número 67 de 2018 desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício em referência, em que Vossa Excelência encaminha as indicações número 31 e 32 e o requerimento número 27 de 2018, temos a informar que indicação número 32 de 2018 do vereador Maurício Varela Mendes. Assunto: instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de atendimento da creche municipal. Conforme o nobre vereador está informado, os aparelhos se encontram guardados no almoxarifado. A instalação será providenciada tão logo a Prefeitura dispõe dos recursos necessários. Enquanto isso, os ventiladores continuarão em uso para amenizar as condições dos ambientes da creche. Indicação número 32, do vereador Antônio José Ribeiro. Assunto: manutenção da ponte seca na altura dos limites entre as cidades de Virgínia e São Sebastião do Rio Verde. Na mesma forma da resposta anterior, os serviços só poderão ser executados quando houver disponibilidade financeira. Requerimento número 27/2018. Assunto:
reforma da Praça Maria Varela. A reforma não consta no cronograma da Prefeitura e só poderá ser executada quando houver disponibilidade de recursos. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Ofício número 658. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência os seguintes decretos, números 205, 206, 207, 208, 209 e 210. Sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. A seguir, passaremos ao segundo expediente. Solicita a secretária que faça a leitura dos ofícios do Executivo, nas quais encaminha para apreciação os projetos de lei 29, 30, 31 e 32 de 2018. Ofício número 664. Cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, apresentamos para apreciação o projeto de lei ordinário que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades do município de Virgínia e da outras providências. Por se tratar de projeto que objetiva proporcionar melhores condições de atendimento e funcionamento das instituições e, por consequência, de relevante interesse público, esperamos que seja analisado e receba a aprovação dos nobres vereadores, considerados os termos da mensagem anexa. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Mensagem. A referida proposição foi formalizada em consonância aos disciplinamentos contidos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 64, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, e obedecendo ao que dispõe a Lei número 13.019 de 2014, alinhada com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, no que é pertinente. Dessa forma, e com o objetivo de proporcionar às entidades melhores condições de funcionamento, sempre com vistas a melhorar a qualidade de vida da população, a administração municipal, obedecendo aos pertinentes comandos legais, se propõe subvencionar as entidades mencionadas no projeto de lei ora encaminhado. Isso auxiliará a cada instituição que poderá, no âmbito de sua área de atuação, melhor executar as atividades de caráter público-social a que se propõe. Para a efetivação do planejamento afeto à concessão das subvenções sociais em questão, o Executivo Municipal consignou dotações orçamentárias próprias na proposta orçamentária de 2019. O projeto, depois de transformado em lei, trará benefícios de caráter social a toda a comunidade virginense, sendo, portanto, de se esperar que o bom senso e elevado espírito público dos componentes dessa Casa de Leis levem à sua apreciação, votação e aprovação. Atenciosamente, Virgínia, 9 de novembro de 2018, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. As entidades são a Casa de Caridade Santo Antônio, valor de R$ 720 mil, a PAI, R$ 129.600, Abrigo São Camilo, R$ 18 mil, e Corporação Musical Santa Cecília, R$ 36 mil. O ofício número 666, vimos por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e demais vereadores, nesta oportunidade em que encaminhamos para apreciação o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a revogação da Lei nº 495 de 2016 e promove nova alteração na Lei Municipal 76 de 2003, que dispõe sobre a contribuição para o custeio de iluminação pública, CIP, e contém outras providências.
A aprovação da lei ora enviada proporcionará ao município as condições para enfrentar as despesas com o serviço de manutenção e consumo e ainda possibilitar a execução de ampliações que forem necessárias para a melhoria do seu sistema de iluminação pública. Por ser de grande importância para as finanças do município, requer o chefe do Poder Executivo que o projeto de lei seja analisado, votado e aprovado, considerando a justificativa da mensagem anexa. A mensagem, como é do conhecimento de Vossa Excelência e conforme demonstrativos em anexo, as despesas com o referido sistema estão acima da receita, provocando déficit no orçamento municipal, necessitando, portanto, de reajuste na arrecadação para que nesse item as contas fiquem equilibradas. Ainda devemos considerar que a política de reajustes do setor energético é conduzida no sentido de não deixar o sistema elétrico nacional operar com prejuízo, sendo os custos repassados às tarifas cada vez mais caras. Dessa forma, para que o Sistema Municipal de Iluminação Pública possa ter operação adequada e as ampliações, quando necessárias, custeadas, é preciso que haja disponibilidade financeira. Considerando que o projeto ora enviado, depois de transformado em lei, irá, além de promover o equilíbrio entre as receitas e despesas do orçamento municipal, possibilitar que o sistema de iluminação pública receba as adequadas manutenção e ampliações. Considerando também que um impacto positivo no orçamento e os benefícios a serem usufruídos pela população, de se esperar que o elevado bom senso dos membros desta Casa aceitem a justificativa e promovam a apreciação, votação e aprovação do projeto de lei ora enviado. Atenciosamente, Virgínia, 2 de novembro de 2018, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Ofício número 607. Cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, servimos-nos do presente para encaminharmos o projeto de lei ordinária que revoga a Lei Municipal 468 de 2015, de 8 de julho de 2018, que regulamenta o serviço público de transporte individual de passageiros, mototáxi e de cargas, motofrete, em motocicleta e dá outras providências. O projeto de lei ora encaminhado atende recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo teor é encaminhado em anexo ao presente projeto. Por se tratar de matéria de interesse público, considerando os termos do ofício número 598 de 2018 do Ministério Público de Minas Gerais, espera-se que o projeto de lei seja analisado e votado em regime de urgência, considerando a justificativa da mensagem anexa. Mensagem: o projeto tem por objetivo, ao revogar a referida lei municipal, acatar recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O documento do MPMG, encaminhado pelo ofício 598 de 2018, refere ao procedimento administrativo número MPMG 0024.18.007637-4, que passa a fazer parte desta mensagem, tece considerações e apresenta julgados de tribunais superiores que levam ao entendimento de que a lei municipal em questão é inconstitucional, pois, de acordo com a fundamentação, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre trânsito, ofende os princípios da razoabilidade e da proibição de proteção ao deficiente, limita os princípios da iniciativa e livre concorrência e promove ofensa aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade. O mesmo documento apresenta na sua conclusão as considerações
que ao MP incumbe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, tem como seu dever constitucional o combate às leis e atos normativos inconstitucionais, em obediência às constituições federal e mineira. Existência da possibilidade do autocontrole da constitucionalidade, o que deve ser praticado pelo poder proponente da lei, e que a recomendação é um dos mais úteis instrumentos de atuação do Ministério Público. Ao final, e com suporte nas considerações apresentadas, o MPMG recomenda ao chefe do Executivo a adoção de medidas tendentes à revogação da Lei nº 468 de 2015 do município de Virgínia. Considerando que as argumentações do MPMG são consistentes e apoiadas em decisões de tribunais superiores, considerando que o chefe do Executivo se propõe a acatar integralmente os termos da recomendação do MPMG, considerando, finalmente, que a referida lei não tem aplicação no município, desde que foi aprovada até o presente, pelo simples fato de não existirem as modalidades de transporte nela previstas, e considerando que o projeto ora enviado depois de transformado em lei atenderá à recomendação do MPMG, espera-se que o bom senso e o elevado espírito público dos componentes dessa Casa Legislativa levem à apreciação, votação e sua aprovação, em caráter de urgência. Atenciosamente, Virgínia, 14 de novembro de 2018. Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal de Virgínia. Encaminha a matéria às comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para análise. Dando continuidade aos trabalhos, solicito o vereador Antônio José Ribeiro que faça a leitura das apresentações das suas proposições de sua autoria. Requerimento número 28/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, no exercício de seu mandato, vem requerer a vossa excelência que, com a aprovação e o apoio do plenário desta Casa Legislativa, sejam encaminhados ofícios às operadoras de telefonia móvel que operam em nosso município, solicitando a instalação de uma torre de telefonia celular no bairro Serra Verde ou em seu entorno, zona rural do município de Virgínia, a fim de propiciar o acesso do serviço de telefonia móvel para a população deste bairro e de outros adjacentes, setor 7 do município, abrangendo os povoados da Roseirinha, Rio Acima, Gonçalves, Vargem Alegre, Retiro dos Marins, além de outros menores e de residências, sítios e fazendas isoladas. Estes bairros possuem a maior concentração da população de nosso município, fora da sua sede, lá vivendo aproximadamente 2.000 pessoas. Além disso, são bairros que também possuem intensa atividade econômica, concentrando a produção comercial de várias espécies de frutas. Por isso, neles residem centenas de famílias com poder econômico suficiente para consumir o serviço de telefonia celular, o que inclui empresários, produtores rurais e estudantes que frequentam o estabelecimento escolar lá existente. Aliás, sabemos que hoje uma grande parte da utilização de internet móvel provém das faixas mais jovens da população, e neste aspecto, estes bairros possuem uma grande população jovem. A telefonia móvel é um recurso de extrema importância para o desenvolvimento econômico desta região, que já possui uma base constituída e um excelente potencial de crescimento, especialmente na área fruticultura. O telefone e a internet são instrumentos essenciais na atualidade para se fazer negócios, tanto para a compra de insumos como para a venda de produtos. Sabemos também que a internet móvel, mais do que propiciar lazer e comunicação,
é um importante elemento de integração e aprendizado para os jovens, de forma que a disponibilização desse serviço também contribuirá em muito para o desenvolvimento intelectual e social da população rural dos bairros abrangidos. Para demonstrar o interesse das comunidades envolvidas neste projeto, anexo ao presente um abaixo-assinado elaborado pela população dos povoados, assim mencionados. Diante disso, tudo é que requer a casa de imediato contato com as empresas operadoras de telefonia celular, Vivo, TIM, Oi e Claro, reivindicando em caráter de urgência a instalação de pelo menos uma torre de comunicação com o objetivo de disponibilizar o sinal de telefonia celular e internet naquela área de nosso município. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2018, Antônio Zé Ribeiro, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida, assistentes aqui presentes hoje, virginenses, visitantes, que hoje se encontra aqui, família virginense também, né, a Érica, que está se formando em engenharia ambiental, que também pode contribuir para o nosso município, com o sangue de virginense que ela tem, e no entanto que está aqui hoje. De antemão, eu recebi uma ligação que o abaixo-assinado não chegou em tempo, porque por causa das chuvas, a pessoa que estava imbuída de arrecadar assinaturas lá no setor 7, não conseguiu chegar aqui a tempo. Então até ficou para o meio do caminho mesmo, já voltou e vai estar sendo anexado quando for enviados os ofícios às operadoras. Essa demanda foi discussão para o projeto da Escola Estadual Manuel Machado, do bairro Serra Verde dessa cidade, que inicia hoje e vai até quinta-feira. Dentre tantos problemas discutidos dentre alunos, professores, pais e todo o setor 7 que concentra esses bairros. Foi uma demanda grande que os alunos da Escola Estadual Manuel Machado, em reuniões, e finalizando o ano, né, fizeram um projeto que tem iniciativa hoje e vai até quinta-feira. A maior demanda foi a telefonia móvel, que está aqui o nosso colega vereador Nenê, que até o bairro dele lá não consegue, a torre não consegue, né, Nenê, dar sinal lá onde se encontra o bairro e acima. Então é uma demanda uma iniciativa de alunos, de professores, de pais e toda a comunidade em geral. É uma iniciativa louvável, né, que a gente vai estar enviando, e peço ao senhor presidente que envie ofício aos operadores de celular para instalação de torres de telefonia na zona rural. Solicito o envio do requerimento ao executivo a fim de também se posicionar e retificar o mesmo pedido perante as operadoras. Também tem que os outros bairros aqui também que devem ser atendidos, né, que a gente está fazendo esse pedido porque foi um projeto de iniciativa deles. Mas aqui a gente ratifica também, que pode ter aqui o caso do Zezinho, né, Marcos Morangal, que acho que também o sinal é fraco, né, Marcílio aqui também e o Moreira, nos outros bairros. Então a gente aqui é uma iniciativa, e também aqui para os virginenses da zona urbana aqui da cidade, que nós também sofremos com a operadora, a única operadora que tem, que é a Vivo, que até foi feito um abaixo-assinado, que eu não tenho assim, de mente quem foi o mentor dele, se está aqui presente, às vezes pode ser o nosso colega aqui, o Elian, mas que o comércio também teve uma iniciativa que a gente também vai poder estar fazendo o mesmo ofício para o ano que vem, a gente está tendo mais operadores aqui na cidade. Muito obrigado, presidente. Indicação número 34/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Virgínia. O vereador que a subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade de tomada da seguinte providência: abster-se de utilizar, nos eventos e festividades promovidos pelo município, fogos de artifícios explosivos que causem poluição sonora, passando a utilizar-se apenas de artefatos sem estampido, fogos de artifícios silenciosos, a fim de proteger o bem-estar da comunidade, dos enfermos e dos animais. Justificativa: é inegável que os foguetes e fogos de artifício são artefatos utilizados tradicionalmente para vários tipos de comemorações e que têm a sua beleza e o seu valor simbólico. No entanto, na medida em que evoluímos na nossa organização social, principalmente em termos de convivência urbana,
somos forçados a reconhecer a importância de respeitar o próximo, passando a adotar condutas que não prejudiquem nem incomodem as outras pessoas, mesmo que estas não sejam a maioria da sociedade. A convivência em comunidade exige respeito aos outros, todos os outros, e especialmente a quem os nossos atos possam causar algum tipo de sofrimento, de qualquer espécie. Devemos ter em mente que o mais importante é a saúde e a integridade física de alguém, e não a nossa diversão. Por isso proponho essa indicação ao Executivo, não no sentido de que proibir simplesmente o uso de fogos de artifício ruidosos, mas sim de pedir a compreensão do poder público e posteriormente da população, no sentido de evitarmos o uso de fogos barulhentos que causam incômodo para muitos cidadãos e chegam a causar sofrimento para algumas pessoas debilitadas ou portadoras de certos distúrbios, assim como para os animais domésticos. Existem casos, por exemplo, de pessoas com autismo e síndrome do pânico que sofrem com barulhos e entram em pânico, pessoas no hospital que necessitam de um repouso tranquilo, assim como os idosos. E também é sabido como os animais sofrem com esse barulho. Trata-se, portanto, de uma questão de respeito, deixando o egoísmo de lado para, repito, pensar nos que mais precisam. Acredito que os particulares, pessoas em suas residências, continuarão a soltar foguetes por algum tempo, mas acredito que o exemplo a ser dado pela Prefeitura servirá de parâmetro para, gradualmente, conscientizar as pessoas e modificar esse costume, passando a adotar apenas os chamados fogos de artifício silenciosos, que produzem a mesma beleza e a mesma simbologia comemorativa. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2018, Antônio José Ribeiro, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, de fato é um assunto complicado, muito complexo, que tradicionalmente, pela simbologia religiosa, que a gente sabe que Virgínia tem, de soltar fogos em comemoração a eventos religiosos, assim como o Executivo tem as suas datas comemorativas dentro de festejos, mas é uma questão, como foi bem colocado aqui nas palavras, de respeito mútuo um com o outro, um para com o outro, com os animais, com as pessoas idosas, doentes, com aquelas pessoas que têm algum tipo de síndrome. E é uma coisa corriqueira que vem acontecendo em todo o país mesmo. E até hoje eu citei aqui, conversando com alguns colegas, que a cidade de Florianópolis, que é enorme, é grande, né? Tem uma comemoração também de Réveillon do final de ano enorme, de muitos minutos de comemoração. E ela já aderiu aos fogos silenciosos. Então é um exemplo, que a gente tem. E aqui na região também tem algumas cidades que também já aderiram. E eu acho que é um crescimento. Assim como o Executivo também, ele tem comigo que já tenha feito a sua compra para o final de ano, né, para o Réveillon, que esse ano ainda não dê tempo. Mas que a gente pense que a gente tem aqui também os nossos colegas, as pessoas, muitas mulheres, muitas pessoas que cuidam dos animais, a gente não tem uma associação de proteção animal, a gente não tem uma coisa legalizada, mas tem pessoas de bom coração, que cuidam de vários animais dentro da sua casa, que gastam, às vezes tiram de comer da sua mesa para poder dar de carinho para aquele animal, né? Então não é uma questão só voltada para o animal, mas de uma questão humanitária. Muito obrigado, senhor presidente. Encaminho as matérias ao Executivo para a providência que julgar necessário. Ao adiante, vamos passar à ordem do dia. Convido o vereador Anderson Chagas Ribeiro, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para fazer a leitura do parecer sobre o projeto de lei 22/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Virgínia para o exercício financeiro de 2019 e das respectivas emendas. Senhor presidente, senhores vereadores, Cida, boa noite a todos aqui presentes. Parecer emitido em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças,
orçamento e tomada de contas e de educação, saúde e serviços públicos. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 22/2018, de 27 de agosto de 2018. Relatório: trata-se do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Virgínia para o exercício financeiro de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Educação, Saúde e Serviços Públicos, após analisarem o projeto de lei em epígrafe, têm a dizer que está apresentado em forma correta, com observância da boa técnica legislativa. O projeto em questão trata da elaboração da proposta orçamentária pelo município, por se tratar de uma exigência legal, conforme dispõe a Constituição Federal, no artigo 165, com base no princípio do planejamento. O município deve fazer uma estimativa da arrecadação esperada para o exercício que se inicia no dia 1º de janeiro de 2019 e uma previsão das despesas que realizará ao longo do próximo ano, em valor não superior ao das receitas. Analisando os anexos do projeto, especialmente os quadros de receitas e de despesas, constatamos que as despesas previstas e os projetos e atividades estabelecidos atendem ao interesse público e às necessidades da sociedade e da atual administração pública. Quanto à autorização ao Executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas às disposições do artigo 43 da Lei 4.320. É um mecanismo para dar mais flexibilidade e agilidade na gestão orçamentária, permitindo a rápida suplementação das dotações que se mostrarem insuficientes ao longo do ano. Contudo, a segunda autorização para a realização de operações de crédito de forma ilimitada cabe uma emenda supressiva aglutinativa, conforme instruiu nossa assessoria jurídica, pois afasta do controle do Legislativo a decisão sobre o endividamento do município. Conclusão: diante do exposto e de acordo com o parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa, as comissões analisadoras concluem que o projeto apresenta de forma regular e que seja aprovado com a emenda em anexo. É o parecer, Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2018, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Devair Dimas Marins, membro, Anderson Chagas Ribeiro, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Antônio Carlos de Almeida, membro, Maurício Varela Mendes, relator. Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, José Carlos da Silva, presidente da comissão, Anderson Chagas Ribeiro, membro, Antônio José Ribeiro, relator. Emenda número 1, supressiva aglutinativa. Assunto: trata-se do projeto que estima a receita e fixa a despesa do município de Virgínia para o exercício financeiro de 2019. Fica suprimido o inciso 2º do artigo 5º do projeto de lei em epígrafe, ficando, por conseguinte, reformulado o texto remanescente com a aglutinação do caput do inciso 1º, passando a constar com a seguinte redação: artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada no orçamento do município, nos termos previstos no inciso 1º do artigo 7º e artigo 43, 1º da Lei Federal número 4.320 de 1964. Justificativa: conforme recomendação do parecer de nossa consultoria jurídica, não é recomendável que o orçamento autorize o Executivo a realizar qualquer operação de crédito sem nenhuma limitação, sendo necessário que cada operação seja autorizada através de projeto de lei específico,
para melhor análise do poder legislativo quanto à sua conveniência. Por isso, propõe-se a exclusão do inciso 2º do artigo 5º do projeto de lei orçamentária, com a consequente reunião do CAPT com o inciso 1º no texto corrido. Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2018. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Devair Dimas Marins, membro, Anderson Chagas Ribeiro, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Antônio Carlos de Almeida, membro, Maurício Varela Mendes, relator. Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, José Carlos da Silva, presidente da comissão, Anderson Chagas Ribeiro, membro, Antônio José Ribeiro, relator. Coloco o projeto, parecer e receptiva emenda em primeira discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, essa questão do orçamento, ela, como o assessor jurídico bem colocou e fez a emenda, né, nos orientando para que não deixasse que o município viesse a se endividar, sendo assim, com autorização legislativa, né? Então ele veio nos colocar para que fizéssemos essa emenda, juntamente com todas as comissões, para que, mesmo com o crédito suplementar de 20%, ainda o Executivo tenha o crivo de passar pela Câmara com alguns projetos pedindo autorização. Então, eu acho que dessa parte a gente tem o poder de alguma coisa, de questionar algo e ainda fazer algo para modificar algumas demandas, alguns trabalhos que vierem ao Executivo estar executando a partir do ano de 2019. Assim como esse ano ainda fiz uma emenda na LDO, né, uma emenda aí com alguns pedidos, e foi rejeitado pelo Executivo, que agora, né, de repente, a gente está aqui pleiteando isso juntamente, e a gente quer que ele também nos ouça e nos dê autonomia para poder estar emendando dentro desses projetos que virão a essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco o projeto, parecer em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Processada a votação, projeto, parecer e emenda foram aprovados por unanimidade. Encaminha a matéria para a segunda discussão e votação na próxima reunião a se realizar. Continuando, passaremos à discussão do projeto de lei 26/2018, solicita ao relator da Comissão de Constituição que faça a leitura do parecer a respeito. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 26 de 8 de 10 de 2018. Relatório: trata-se do projeto de lei número 26/2018, que dispõe sobre a previsão para instalação e funcionamento de circo itinerante no município de Virgínia e contém outras providências, o qual foi encaminhado a esta casa pelo Executivo Municipal. Parecer: a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após analisar a mensagem enviada pelo Prefeito Municipal, manifesta pela aprovação do projeto em epígrafe, pois apresenta-se de forma clara, com boa observância da técnica legislativa. Quanto ao seu mérito, o projeto é mais um protocolo de intenções do que uma norma de efeitos concretos, visto que o único comando objetivo que ele contém é o disposto no artigo 1º, que autoriza o Poder Executivo a conceder permissão para a instalação e funcionamento de circos itinerantes no município, algo que, aliás, é praticamente inócuo,
visto que não existem proibições ou restrições a esta atividade na legislação municipal. Conforme mensagem enviada pelo senhor prefeito municipal, a aprovação desse projeto visa proporcionar oportunidades de lazer e entretenimento à comunidade, bem como de desenvolvimento social, cultural e a promoção da convivência, favorecendo o acesso a espetáculos de teatro de circo. Acrescenta ainda que a aprovação desta lei contribuirá para elevar a pontuação do município no ICMS cultural, nos termos de instrução normativa do CONEP, Conselho Estadual do Patrimônio Cultural. A deliberação número 6 de 2018 deste Conselho estabelece pontuação para o município que adotar especificamente a seguinte ação devidamente justificada: implementar legislação específica para a instalação, licenciamento, acesso a serviços públicos em geral. A família circense, como uma comunidade tradicional, deve ser entidade como grupo culturalmente diferenciado que possui forma própria de organização, ocupa e usa território específico como condição para sua reprodução cultural, social e econômica, utilizando conhecimentos e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Sob o aspecto jurídico, as medidas ora propostas não possuem nenhuma ilegalidade ou restrição, visto que as condições diferenciadas de trabalho dos circos itinerantes justificam a concessão de um tratamento igualmente diferenciado pelo poder público. Normalmente, em se tratando de uma atividade cultural tradicional e reconhecida pela sociedade, e também pelo fato de haver a recomendação de organismos públicos, como o CONEP, para que se conceda tal tratamento. Conclusão: diante do exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação decide pela aprovação do projeto ora mencionado na forma como foi elaborado. É o parecer, Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2018, Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Marcílio Torres Porto, presidente da comissão. Devair Dimas Marins, membro. Anderson Chagas Ribeiro, relator. O projeto e parecer está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, creio que seja louvável, né, o projeto de arte circense, que é tradicional, é histórica dentro do nosso país, nossas comunidades, mas eu reitero aqui e friso também que nós não deixemos de valorizar o nosso patrimônio cultural virginense, embora não tenha lá sua valorização, não vem aparecendo, mas a gente existe. A gente também, eu creio que o executivo poderia também fazer um trabalho em cima disso. Sei que isso aí é pontuação, e a mesma pontuação talvez seja a de valorização do nosso patrimônio cultural. Temos bastante, tanto cultural como material, né? Então eu também queria fazer essa ressalva aqui e dizendo que é louvável sim, mas frisando isso. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto e parecer está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora daremos início à leitura do parecer sobre o projeto de lei 28/2018. Solicito ao vereador Antônio José Ribeiro, relator da Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, que faça a leitura do parecer que foi emitido em conjunto com a Comissão de Constituição. Parecer emitido em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação, Educação, Saúde e Serviços Públicos. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 28/2018, de 24 de outubro de 2018, que institui o Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue, à Chikungunya e à Zika, e da outras providências, que foi encaminhado à Câmara pelo Executivo Municipal. Parecer.
As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Educação, Saúde e Serviços Públicos, após analisar o projeto em epígrafe, juntamente com o parecer jurídico da assessoria da Câmara Municipal, concluiu que, sob o aspecto formal, o projeto obedece à técnica legislativa e apresenta-se com uma boa redação. O projeto em tela regulamenta condutas de prevenção à formação de focos do mosquito e institui instrumentos de responsabilização e penalização aos cidadãos que contribuírem de alguma forma para a proliferação do mosquito ou que dificultem a fiscalização do município. E tem como principal objetivo dotar o poder público municipal de instrumentos eficazes para realizar o combate ao mosquito, a Aedes aegypti, que é o agente transmissor pelo menos de 3 vírus causadores de doenças, que na atualidade estão preocupando e ameaçando gravemente a saúde da população brasileira: a dengue, a febre chikungunya e a febre zika. Sabe-se que este mosquito se prolifera através da deposição de ovos em água parada. As medidas propostas se concentram principalmente na conscientização da população sobre as condutas preventivas a serem tomadas e na ação concreta para combater os possíveis criadouros e eliminação dos focos. Considerando que trata de matéria de interesse público e que se insere plenamente na competência administrativa e fiscalizadora do município, o projeto em tela é plenamente regular e legal, não havendo nenhum empecilho sob o aspecto jurídico à sua aprovação pela Câmara. Conclusão: diante do exposto, as comissões analisadoras concluem que o projeto é legal e opinam pela sua aprovação, tal como foi elaborado. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2018, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Presidente da Comissão, Marcílio Torres Porto, membro, Devair Dimas Marins, Relator, Anderson Chagas Ribeiro. Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, Presidente da Comissão, José Carlos da Silva, membro, Anderson Chagas Ribeiro, Relator, Antônio José Ribeiro. Projeto e parecer está em discussão. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos visto aí, de longos anos, a preocupação, né, com a proliferação dessas doenças, e a prevenção é o maior remédio, né? E aqui, sempre que a gestão da saúde vem aqui prestar contas, a gente tem uns dados que nos confortam que Virgínia ainda está livre de alguma forma, mesmo que a gente se assuste com alguns lotes sujos, algumas condições que ainda nos levam a ter preocupação. Então, é um projeto que vai estar mais perto da população, assim também forçando aqueles que ainda resistem a não deixar os agentes estar adentrando nas suas casas para fazer tal serviço, né, de prevenção. Então é isso, senhor presidente, muito obrigado. O projeto e parecer está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Ainda na ordem do dia, anuncia a discussão do projeto de lei 27/2018. Solicito o vereador Anderson, relator da Comissão de Constituição, para fazer a leitura do parecer, emitida em conjunto com as comissões de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, e das respectivas emendas. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 27/2018, de 24/10/2018. Relatório: trata-se do projeto de lei ordinária que dispõe sobre a autorização para consignações facultativas na folha de pagamento dos servidores públicos e agentes políticos municipais e contém outras providências, o qual foi encaminhada a esta Casa pelo Executivo Municipal. O projeto em questão está elaborado dentro da boa técnica legislativa e trata da regulamentação dos procedimentos para a realização de descontos na folha de pagamento de obrigações assumidas pelos servidores municipais junto a terceiros, as chamadas consignações. O projeto trata-se das consignações facultativas
que são aquelas decorrentes de obrigações assumidas voluntariamente pelos servidores, cujo pagamento deve ser deduzido no vencimento mensal pago pelo município para ser repassado a terceiros, os chamados consignatários. O projeto limita o objeto das consignações conforme previsto no artigo 1º, relacionando as hipóteses em que este procedimento poderá ser adotado. Porém, sabe-se que este sistema é usado basicamente para o desconto de parcelas de empréstimos pessoais contraídos pelos servidores perante instituições financeiras, que confere mais segurança para o estabelecimento de crédito e, por isso, beneficia o servidor através de taxa de juros menores. Outra possibilidade concreta de uso desse sistema é o pagamento de mensalidade de planos de saúde, planos de previdência privada e seguros de vida em grupo, sendo essas também formas de redução de custos para os servidores. Em todos os casos, o município participa apenas como intermediário, promovendo o desconto da parcela devida no salário dos servidores e o seu repasse para a entidade credora, o que contribui para a comodidade dos servidores e para a segurança das empresas titulares do direito de receber as prestações que se beneficiarão com a redução do risco de inadimplência através do desconto em folha. O texto também resguarda a segurança do servidor, dispondo que os descontos relativos às consignações facultativas somente serão efetivadas pelo município mediante a apresentação de autorização prévia e formal assinada pelo funcionário. Contudo, segundo orientação jurídica, faz-se necessário alguns ajustes na redação do projeto, pois verifica-se que possui alguns dispositivos repetitivos e contraditórios entre si, como é o caso do artigo 4º e do parágrafo único do artigo 2º, que tratam sobre o arquivamento das autorizações emitidas pelos servidores, pelo município e pela instituição financeira, motivo pelo qual apresentamos a emenda modificativa em anexo. Conclusão. Diante do exposto, as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após análise da matéria, conclui que o projeto é legal, pelo que se manifestam pela sua aprovação com a emenda modificativa número 1, anexada a este. É o parecer, Sala das Sessões, 19 de novembro de 2018, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Marcílio Torres Porto, presidente, Devair Dimas Marins, membro, Anderson Chagas Ribeiro, relator, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Antônio Carlos de Almeida, membro, Maurício Varela Mendes, relator. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 27 de 2018. Assunto: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre autorização para consignações facultativas na folha de pagamento dos servidores públicos e agentes políticos municipais e contém outras providências. Emenda número 1, modificativa. Fica modificado o caput do artigo 2º do projeto de lei em tela, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 2º. Para os fins a que se destina esta lei, considera-se consignação facultativa o desconto que incidirá sobre a remuneração do servidor ou agente político, mediante sua autorização prévia e formal e com a anuência da administração municipal para ser repassada pelo município à instituição financeira, empresa ou pessoa credora, nas hipóteses do artigo 1º. B. Fica modificado o caput do artigo 4º do projeto de lei em tela, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 4º. As autorizações dos servidores públicos e dos agentes políticos para desconto em folha serão feitas em duas vias de igual teor, ficando uma arquivada no Departamento de Pessoal da Prefeitura e sendo a outra encaminhada à instituição financeira ou empresa credora, conforme o caso. Justificativa. Esta emenda visa corrigir um lapso da elaboração do projeto que no artigo 1º previu 5 hipóteses de consignações facultativas, mas nos artigos 2 e 4º restringiram a regulamentação apenas nas instituições financeiras, pensando provavelmente nos empréstimos consignados, que são a principal
mas não a única modalidade de consignação facultativa. Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2018, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Anderson Chagas Ribeiro, relator, Devair Dimas Marins, membro. O projeto, parecer e receptiva emenda está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto com a emenda foram aprovados por unanimidade. Encaminho os projetos de lei números 26, 27 e 28 ao Executivo para fins de sanção e publicação. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada essa reunião ordinária e convoco a próxima para o dia 3 de dezembro, às 18 horas. Boa noite a todos.